Olá pessoal, quem fala é o professor Davi. A gente vai resolver mais uma questão de MA12, Matemática Discreta, do nosso curso de mestrado Prof. Mate. Essa medição aqui é a edição 2023, então ela tem essa numeração aqui embaixo, 6.2.6. Já essa numeração aqui em cima é da versão de 2014. De boas? De quantos modos podemos colocar 8 torres iguais em um tabuleiro? Então, são torres iguais. É um tabuleiro 8 por 8, é um tabuleiro de xadrez. De modo que não haja duas torres na mesma linha ou na mesma coluna. E se as torres fossem diferentes? Então tem duas partes desse exercício. Se as torres fossem iguais, se as torres for igual e se as torres forem diferentes. A primeira parte da atividade é bem tranquilo, tá? Eu consegui enxergar duas formas de resolver. De boas? E a segunda parte eu consegui ver umas 4 formas de resolver diferente. Então vamos tentar levar pela ideia do livro, que daí né? No fim chega no mesmo resultado, mas vamos chegar a levar a ideia do livro, tá? Então assim, ó, se as torres não ocupam a mesma linha nem a mesma coluna, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é colocar um modo assim que segue um padrãozão assim, né, que não ocupe nem a primeira linha nem a primeira coluna. Eu consigo pensar essa aqui, ó, que é a parte mais fácil de enxergar, né? Então, se as minhas torres estiver toda nessa diagonal central aqui, ó, eu vou ter uma configuração que atende às necessidades do exercício, né? Então, beleza. E se eu quiser trocar uma torre pela outra, por exemplo, eu quero trocar essa torre de lugar aqui, ó. Eu quero botar ela aqui. Se eu botar ela aqui, eu sou obrigado a botar essa torre aqui que eu coloquei aqui lá para o outro lado. Então, eu vou trocar, na verdade, só as linhas ou só as colunas de lugar. A posição mesmo de cada torre vai se manter. Então, se eu fixar as colunas, o que eu vou variar vai ser as linhas. Se eu fixar as linhas, o que vai variar vai ser as colunas. Então depende a maneira que eu enxergue, tá? Eu também posso pensar que as torres vão ficar do lado de cá, tá? Eu tenho uma dificuldade grande de pensar dessa forma, porque parece que o meu cérebro está ao contrário. Eu sou muito mais do lado de lá para cá, tá? Do lado esquerdo para o direito, sei lá, eu não consigo raciocinar direito assim. Tanto é que quando tem algum problema de geometria, eu sempre viro a folha para tentar sempre colocar do lado do meu raciocínio, tá? Então, se eu pensar dessa forma aqui, só repetindo, porque o meu vídeo aqui é gigante, vocês já sabem. Então, se eu quiser trocar uma torre de lugar, se eu quiser botar, por exemplo, se eu quiser botar, por exemplo, essa torre aqui nessa linha de baixo, eu sou obrigado a colocar essa torre aqui, essa linha de baixo lá para cima, daí formando esses modos diferentes. Então, na verdade, quando eu for colocar a primeira torre, eu posso escolher e focar nas linhas ou nas colunas. Vou focar nas linhas, que é o jeito que o livro meteu a resposta, tá? Então assim, ó, para a primeira torre eu tenho que escolher uma das linhas. Então eu vou escolher uma das linhas. Então eu tenho 8 linhas para escolher. A segunda torre já vai ter uma linha a menos, então vai ter 7 linhas e assim vai em cada uma das torres tendo menos opções para escolher. Então, cada torre que eu colocar vai ter menos espaço para colocar. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A última torre vai ter só uma opção, só uma linha só para colocar. Elas podem permutar entre si? Podem, até pode trocar de lugar. Mas veja uma coisa, ó, que se aqui for a torre... Vou botar de novo lá. Se aqui for a torre 1, aqui em cima aqui for a torre 1, e aqui for a torre 2, se elas trocarem de lugar 2 pela 1, não vou poder contar de novo a configuração. Então essas torres aqui pode trocar de lugar uma com a outra, só que eu não vou contar porque as torres são iguais, tá? Então não vai ser contado. Então as posições diferentes dela vão só ser 8. Então essa primeira torre ela pode estar aqui em cima, aqui, 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 aqui ou aqui. Se ela estiver na coluna do lado já foi ocupada em algum momento pela segunda torre. Como as torres são iguais, eu não posso contar esses momentos. Então é outra forma também de pensar, tá, pessoal? Então não sei se eu me enrolei, se eu falei mais besteira do que devia, mas tá aí a ideia, tá? Tá aí a ideia. Você pega a ideia como achar melhor. Então aqui tem esse número gigante aqui fatorado. Então os modos são isso aí vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 40.000, perdão, e 320.
Tranquilo? De modo diferente. Beleza? Então, e agora para botar aqui, ó, torres iguais. Torres iguais. Pegou? Pegou. 40.000. Opa, 40.320. Isso aqui para as torres iguais. E para as torres diferentes? Aí, meu camarada, aí eu não quero seguir a lógica do livro, tá? Eu acho que há uma solução muito mais elegante. Quando tu escuta essa palavra, tu já se arrepia, né? Quer dizer que é a mais difícil. Não, mas é assim, é a mais legal, é a mais legal. Porque assim, naquele pensamento anterior, podia pensar o quê? Que quando eu for colocar a torre, vou colocar a primeira torre, pode ocupar uma dessas linhas aqui, né? Então, quando eu for colocar a torre, eu também tenho que escolher que torre que eu vou colocar. Se eu colocar a branca ou a preta. Então, se eu colocar a branca, eu vou ter 8 linhas. Se eu colocar a preta, também vou ter 8 linhas. Então, daí vai ser 8 ao quadrado. Então, só vai ficar ao quadrado cada uma das possibilidades, tá? E vai dar o resultado das duas torres diferentes. Mas, todavia, entretanto, existe um jeito bem legal de pensar. Olha só. Eu vou colocar a primeira torre. Na hora que eu for colocar a primeira torre, eu tenho 64 opções de colocar essa primeira torre. Então, eu vou estar lá. 60, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava torre. Então, a primeira torre, eu tenho 64 casas para colocar essa torre. Então, vamos lá. Vou escolher. Tem o tabuleiro todo vazio. Vou colocar essa marvada, essa torre aí. Coloquei, sei lá, aqui. Bem aleatório ali. Cheguei e escolhi ali. Tá? Quer mais aleatório ainda? Bota aqui. Sei lá, coloca qualquer lugar, tá? Vou colocar em qualquer lugar. Agora eu vou pensar o seguinte: essa coluna aqui que eu coloquei essa torre e essa linha que eu coloquei essa torre, eu não posso mais ocupar. Então, quantas casas essa torre que eu coloquei restringiu para eu colocar a próxima torre? Então, inicialmente tinha 64. Para colocar a próxima torre, vai ter uma diferença aí, vai ter umas casas a menos. E vai ser essas casas que essa torre que eu coloquei aqui agora restringiu. Então eu vou contar quantas casas essa torre restringiu. Então vamos lá. Ela restringiu quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente tinha tomado a dizer 16, tá? Mas é 15, tá? Então ela restringiu 15 casitas. Então a minha próxima torre vai ser o quê? Vai ser a 64 menos o 15. Depois, 64 menos 15. Que dá quanto essa bagaça aqui? 64 menos 15 dá 49. É isso? 49, 59, 64. Tá, é 49. Então a minha próxima torre, que é a minha segunda torre, vai ter essas casas aqui disponíveis. São 49. Se quiser contar aí, pode contar. Ó. Contou? Contou, né? Então aqui, ó, eu vou pegar e colocar a minha próxima torre. Vou colocar bem aleatório, vou colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar uma torre de outra cor, né? Vou colocar uma torre amarelinha. Opa. Coloquei uma outra torre, são torres diferentes, tá? Então eu coloquei uma torre amarelinha ali. Poderia ser, esse lugar aqui poderia ser a torre vermelhinha? Poderia, por isso que o cálculo vai ser desse jeito, tá? Porque se não pudesse, se fosse a mesma cor, daí eu não poderia fazer desse jeito. Tranquilo? Porque esse cálculo leva em consideração que essa posição dessa amarelinha aqui, ó, poderia ser tomada pelo vermelhinho, pela torre vermelhinha. Então, por isso que dá certo desse jeito aqui, tá, pessoal? Então, essa torre aqui, ó, que eu coloquei nova aqui, ó, ela restringiu essa coluna e essa linha. Tranquilo? E foram quantas casas que ela restringiu? Ela restringiu 1, 2. Opa, vou colocar em amarelinho, né? 1, 2, 3. Essa casa aqui, ó, ela não restringiu, porque já estava restrita. Então ela não restringiu, eu não posso contar. Então, opa, barbaridade. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ela restringiu 13 casas. Então, a minha próxima torre vai ter 13 casas a menos para escolher onde vai ficar. Então, na verdade, a terceira casa aqui ó, vai ter 49 menos 13. De boas? Vou fazer só mais uma, tá? Tu vai pegar já o padrão. De boas? Tu vai pegar um padrão. Tem um padrãozão aqui, cara. Olha só que legal. 49 menos 13 dá 46, 56. 56. Com 3, 59. 53 não, né? 36. 36.
6, 9, 49, tá 36, beleza. Agora essa minha terceira torre vai ter 36 casinhas livres para escolher onde colocar. Vai ter essas casinhas livres aqui, ó. Vamos colocar ela só para a gente perceber. Vou colocar ela de... Vou colocar aquela de roxita. Não, vou colocar a mesma cor, né? Só são duas torres diferentes, né? E se as torres fossem diferentes, tá? Fosse duas cores diferentes, três cores diferentes, não importa, né? Então, vou colocar aqui de vermelhinho aqui, ó. Vou botar essa torre vermelhinha aqui, ó. Vou botar essas vermelhinhas, vou botar vermelhinho, azulzinho, né, cara? Vou botar essa nova torre aqui, então. Essa aqui. Tá boa? Quando eu coloco essa nova torre aqui, que acontece o quê? O que vai acontecer? Ela vai restringir essa coluna e vai restringir essa linha aqui. No total, teve quantas restrições? No total, teve... Essa aqui eu não posso contar, né? Essa restrição eu não posso contar, porque já havia essa restrição. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5 novas restrições nessa coluna. 6, 7, 8, 9, 10, 11 novas restrições. Então, para a minha próxima torre vai ser 36 menos 11 casas. Isso aqui vai dar 25 casas para eu escolher. Já pegou aqui, né? Então não precisa nem fazer mais. Tu vai ver que isso sempre vai acontecer. As restrições que as novas torres vão causar vai ser uma PA decrescente de razão 2. Tá aqui, ó, a PA decrescente de razão 2. É 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2 e 1. Então vamos fazer isso, ó. Então foi assim, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. A primeira torre, 64 casas disponível para ela. A segunda torre, 49. E assim vai até a última torre, que tem apenas uma casinha, tá? Sabendo que essas restrições que essa torre vai causar para a próxima torre vai ser uma PA decrescente com razão 2, né? Ou uma PA com razão menos 2. De boas? Então, como é que vai ficar isso? E aí eu sei que isso aqui são grupinhos de possibilidades, né? Então isso aqui eu vou ter que fazer essa multiplicação. Se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, então se eu multiplicar esses números aqui, pessoal, eu vou ter o valor total de modos que eu posso colocar essas torres diferentes no tabuleiro. Então vai ser 6 bilhões 3.500, não, 3 bilhões 350 mil e 400. Então vai ser isso, 6 bilhões 350 mil e 400 maneiras diferentes de eu colocar essa torre no tabuleiro. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha sido claro, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo. Falou!